Esse vídeo é um trabalho da disciplina de Ciência e Tecnologia da Fala, cursada na UFMG. Meu nome é Guilherme Márcio e o tema deste vídeo é o reconhecimento automático de fala. O reconhecimento de fala é uma área interdisciplinar, onde são desenvolvidas metodologias e tecnologias que permitem que um dispositivo ou computador reconheça as palavras ou sentenças pronunciadas. Atualmente, existem muitas finalidades para o emprego de um sistema de reconhecimento de fala. É possível telefonar para alguém enquanto dirige, sem precisar de pegar o celular. Em um serviço de atendimento ao consumidor, o cliente pode selecionar opções apenas falando e resolver seu problema. As assistentes virtuais possibilitaram não apenas realizar pesquisas ou saber como estará o tempo no próximo dia, mas também de ligar a televisão ao selecionar um filme ou um serviço de streaming, ou de controlar a iluminação da residência. Essas são apenas algumas dentre muitas outras aplicações. Essa realidade atual é consequência de estudos realizados desde a década de 50 nesta área, os quais contribuíram progressivamente no aperfeiçoamento dos sistemas de reconhecimento de fala. O avanço tecnológico também foi fundamental. A melhoria e acessibilidade dos computadores, os métodos de codificação e processamento digital de sinais, os métodos de otimização e busca, os modelos estatísticos de classificação e as redes neurais foram essenciais para que no prazo de 70 anos os sistemas de reconhecimento ficassem mais robustos, precisos, confiáveis e que pudessem lidar com as complexidades inerentes do reconhecimento de fala. O nível de complexidade é relativo à tarefa que o sistema de reconhecimento realizará. Por exemplo, o dispositivo reconhecerá palavras isoladas ou sentenças. Será um ou mais usuários. O vocabulário terá poucas ou muitas palavras. A fala será captada em um ambiente silencioso ou ruidoso e reverberante. A dificuldade existente para reconhecedores de fala contínua ocorre na determinação dos limites entre as palavras. A coarticulação antecipatória é quando a característica de um segmento fonético influencia no segmento anterior a ele, o que dificulta a segmentação das palavras em uma sentença pronunciada. Isso não ocorre para palavras isoladas, já que elas estão limitadas por silêncio, não havendo palavras antes ou após a pronúncia. Um sistema de reconhecimento de fala independente do locutor deve ser robusto à variabilidade da fala. Variações fisiológicas das cordas vocais, do trato vocal, fatores psicológicos e o próprio sotaque fazem com que cada indivíduo possua sua velocidade de fala e articulação. Já os reconhecedores dependentes do locutor são sistemas utilizados para um usuário específico e não lidam com a variabilidade da pronúncia. Um reconhecedor de fala que possa identificar mais de 10.000 palavras de um vocabulário possui maior complexidade do que aquele que identifica menos de 100 palavras. A dificuldade de implementação de um reconhecedor de vocabulário extenso se dá principalmente pela busca de palavras. Em geral, um modelo de linguagem é utilizado, de forma a reduzir a quantidade de palavras na busca. Em ambientes ruidosos e reverberantes, o sinal de fala está distorcido por outros sons que não são provenientes diretamente do locutor. Neste caso, é necessário tratar o sinal acústico recebido, de modo a retirar o máximo possível desses sons indesejáveis. Essa filtragem é importante, já que ela permite que o sinal represente fielmente o que é dito. Isso impacta no processo de extração de características do sinal de fala, em que deseja-se obter apenas os atributos relativos à fala do locutor, e não de outros sons. Os atributos de um sinal são valores utilizados para caracterizá-los. Existem vários atributos diferentes para os sinais de fala. Alguns deles são do domínio do tempo, como envelope do sinal e energia RMS. Outros são do domínio da frequência, como energia das bandas de frequência. Existem aqueles que caracterizam o sinal tanto no domínio do tempo quanto no da frequência, como o espectrograma. No domínio cepstral, os coeficientes cepstrais de frequência MEL, MFCC, são atributos amplamente utilizados em reconhecimento de fala. Eles são obtidos da seguinte maneira. Primeiro é obtida a transformada de Fourier do sinal. Depois, realiza-se um mapeamento do espectro para a escala MEL, através de um banco de filtros. Logo após, é calculado o logaritmo das amplitudes para cada frequência MEL. Por fim, aplica-se a transformada discreta de cosseno, para obter os coeficientes MFCCs.
O sinal de fala é um sinal acústico, o qual as estatísticas variam ao longo do tempo, ou seja, é um sinal não estacionário. Isso impede a análise desse sinal por janelas temporais de longa duração, pois assim não será possível obter os atributos que representarão adequadamente esse sinal ao longo do tempo. Em geral, o sinal de fala é particionado em janelas de 10 a 25 milissegundos. Cada partição recebe o nome de quadro ou frame, e para cada um deles extraem-se os atributos descritos anteriormente. O conjunto de atributos de todos os quadros são classificados por uma determinada unidade sonora da linguagem, sejam essas classes um fonema, um difone ou uma palavra, por exemplo. Os atributos do sinal são entradas dos métodos computacionais de reconhecimento automático de fala. É importante ressaltar que essas metodologias não são aplicadas somente nesta área, mas em um vasto conjunto de aplicações em que se utiliza o aprendizado de máquina. Existem vários métodos aplicados em reconhecimento de fala. Alguns deles são correspondência de padrões, modelos ocultos de Markov, redes neurais artificiais, redes neurais profundas e modelos híbridos, os quais combinam os modelos. Neste vídeo, será explicado com um pouco mais de detalhes os modelos ocultos de Markov. Para compreender os modelos ocultos de Markov, primeiro deve-se compreender as cadeias de Markov. Suponha que exista 3 estados possíveis para o dia: estado ensolarado, estado nublado ou estado chuvoso. Além disso, o tempo não muda durante o dia, mas apenas de um dia para o outro. Na cadeia de Markov, a probabilidade de ocorrer um determinado estado futuro depende apenas do estado atual. Essa é a chamada propriedade de Markov. Portanto, ao avançar para o dia seguinte, a probabilidade do próximo dia estar ensolarado, nublado ou chovendo é dado somente se o dia atual está ensolarado, nublado ou chuvoso. Neste caso, são avaliadas 9 probabilidades, de modo que a seta aponta para o estado do próximo dia, e seu valor é uma medida de probabilidade. Observe que a soma dos valores associados às setas que saem de um estado é igual a 1 para cada um dos estados. Essas probabilidades podem ser escritas como uma matriz, chamada de matriz de transição de estados. Por fim, a cadeia de Markov pode ser resumida por essa matriz de transição e por seu vetor de probabilidade inicial dos estados. Suponha agora que não temos acesso ao ambiente externo e não sabemos se está ensolarado, nublado ou chovendo. Além disso, convivemos com uma pessoa que possui acesso ao ambiente externo, e ela é bem peculiar. No dia ensolarado, ela bebe suco, no dia nublado, ela bebe café, e no dia chuvoso, ela bebe chocolate quente. Concluímos que, se vemos a pessoa, por exemplo, bebendo chocolate quente, sabemos com certeza que está chovendo, mesmo sem sair de casa ou olhar pela janela. Pode-se resumir essas suposições por uma matriz chamada de matriz de probabilidade de emissão. Neste caso, cada valor dessa matriz representa a probabilidade de tomar uma determinada bebida, dado o estado atual. A linha representa o estado observado do dia, e a coluna representa cada bebida. Portanto, se observarmos em 5 dias que o morador bebeu chocolate quente, café, suco, café e suco, temos certeza que no primeiro dia choveu, no segundo estava nublado, no terceiro fez sol, no quarto estava nublado e no último fez sol. Esse modelo é chamado de modelo observável de Markov, já que pela sequência de observações sabemos exatamente a sequência dos estados. Porém, o morador mudou de característica e não bebe apenas suco quando está ensolarado, café quando está nublado ou chocolate quente quando está chovendo. Apesar disso, o estado ainda influencia nas probabilidades dele tomar cada uma das bebidas. Assim, para a mesma observação feita para os 5 dias, não podemos mais saber com certeza se choveu, se está nublado ou se fez sol, de acordo com o que ele bebeu. A sequência de estados não é observável ou está oculta. Este é o modelo oculto de Markov. Apesar disso, conhecendo a matriz de transição A matriz de emissão B e o vetor de probabilidades inicial dos estados, podemos calcular a sequência que possui maior verossimilhança,
ou maior probabilidade de ocorrer. O modelo oculto de Markov pode ser representado por sua matriz de transição de estados, matriz ou distribuição de emissão e pelo vetor de probabilidades inicial dos estados. Existem 3 problemas associados a esses modelos. O primeiro é o problema da estimação, em que se calcula qual é a probabilidade de um dado HMM gerar uma sequência de observação. Esse problema é resolvido pelo algoritmo forward-backward. O segundo é o problema da decodificação, em que, dado um HMM e a sequência de observação, calcula-se a sequência de estados mais provável. Isso é resolvido pelo algoritmo de Viterbi. O último é o problema da aprendizagem, em que, dado o HMM e um conjunto de sequências de observações, os parâmetros do HMM são ajustados, de forma a maximizar a verossimilhança conjunta. Esse problema é resolvido pelo algoritmo de Baumwelt, que encontra um máximo local. Os HMMs são amplamente aplicados em reconhecimento automático de fala. A topologia utilizada é chamada de left-right, de forma que a única possibilidade de transição de cada estado é para ele mesmo ou para o próximo estado. No caso de um reconhecedor de fala, cada estado representa uma partição do sinal. Quando o novo sinal de fala é recebido, são extraídos os atributos de cada quadro. Esses atributos podem ocorrer com uma determinada probabilidade de acordo com a distribuição de probabilidade de emissão de cada estado. As densidades de emissão são diferentes, já que cada estado modela uma parte diferente do sinal. Essa distribuição pode ser, por exemplo, uma gaussiana, em que a letra grega μ representa o vetor de médias dos atributos, e a letra C é a matriz de covariância, ambos definidos a priori e alterados durante o treinamento do modelo. Assim, enquanto as sequências de atributos representam uma unidade sonora da linguagem, os HMMs modelam essa unidade. O trabalho consistiu em projetar um sistema de reconhecimento de fala para algarismos de 0 a 9, ou seja, reconhecimento de palavras isoladas para apenas um locutor, de vocabulário curto, com faixas de áudio gravadas em ambiente silencioso. Para o conjunto de dados, foram gravadas 20 faixas de áudio para cada algarismo, com amostragem a 16 kHz e quantização de 16 bits. Cada modelo foi treinado com 15 faixas de áudio e as 5 faixas restantes foram utilizadas para o teste do modelo. Para cada faixa, foram aplicadas janelas de Henning, com largura de 10 milissegundos e deslocamento de 5 milissegundos. Para cada janela, foram extraídos 13 coeficientes MFCCs. Foi treinado o modelo para cada algarismo, e cada modelo foi treinado com 15 faixas de áudio com a pronúncia daquele algarismo. O teste consistiu em retirar os atributos do sinal de fala do conjunto de teste e comparar as probabilidades de cada um dos modelos de gerar aquela sequência de MFCCs. Aquele modelo que resultou na maior probabilidade classificou a faixa de áudio de entrada de acordo com a sua numeração, de 0 a 9. Os códigos foram escritos em Python. Na parte superior, o código de treino, e na parte inferior, o código de teste. Das 50 faixas de teste, apenas uma foi classificada de forma incorreta. Isso pode ser visto na matriz de confusão, linha 2, coluna 6, resultando em 98% de acurácia. Esse resultado mostra o porquê dos HMMs serem tão aplicados em reconhecimento de fala. Apesar disso, esses modelos possuem limitações, o que leva ao estudo de métodos híbridos que combinam os HMMs com, por exemplo, as redes neurais profundas, resultando em modelos cada vez melhores. Esse foi o meu trabalho sobre reconhecimento automático de fala. Muito obrigado.